Gilvan Santos Produções. Olá pessoal, como vocês estão pessoal? Pessoal, eu estou passando por aqui para deixar para você uma palavra maravilhosa que está lá em Lucas no capítulo 22. Eu estava meditando nesta palavra e quando eu estava meditando nesta palavra, eu estava pensando que como está tão real essa palavra em nossos dias. As pessoas estão fazendo como Pedro fez aqui diante desta palavra. Em Lucas capítulo 22, eu quero estar deixando essa palavra para a sua meditação, né? Lucas capítulo 22, o versículo de número 54, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe. Meus amados irmãos, quando eu leio este versículo, eu deixei até grifado aqui, porque diz assim, ó, Pedro seguia Jesus de longe. Por que eu deixei grifado aqui? Porque quando eu abro a minha Bíblia em Lucas 22, diante desta palavra, e quando eu falo que é o que está mais acontecendo em nossos dias, é o que se cumpre aqui, ó, nesse versículo aqui no final. Lucas 22, versículo 54. Pedro seguia Jesus de longe. Quando eu leio esse versículo aqui, eu entendo, meus amados, que muitas das vezes nós temos facilidade de negar a nossa fé, de negar a Cristo, quando nós começamos a nos distanciar do Senhor. Nós só vamos começar a negar a Cristo com as nossas atitudes quando nós começamos a distanciar do Senhor. No versículo 31, o versículo 32, Jesus fala assim, ó, Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converter, fortalece os teus irmãos. Aqui dá o que entender que Pedro, como discípulo de Jesus, andando com Jesus, ainda não estava convertido. Jesus chega para Pedro e fala, olha Pedro, eu roguei, eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Mas tu, Pedro, quando te converter, tu fortalece os teus irmãos. Né? E aí a Bíblia diz que quando Pedro ouve essa palavra de Jesus, aí o versículo 33 ele fala assim, ó, ele porém respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo em todos os lugares do mundo, eu estou pronto. Jesus falou, Pedro, tu quando te converter, tu fortalece teu irmão. Pedro fala, Senhor, eu estou pronto. Jesus disse que Pedro ainda não estava pronto. E Pedro, com toda a convicção, entendia que estava pronto a ir com Jesus até a morte. Só que o que eu acho mais interessante é que Pedro estava convicto de que ele estava pronto para servir Jesus até a morte, mas o versículo de número 54, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Então o que eu quero trazer para a nossa meditação? Todas as pessoas que estão convictas, que têm toda a convicção que está pronto a servir a Cristo, às vezes está seguindo Jesus de longe e não sabe. Tem pessoas que entendem que se Jesus voltar hoje, ele pode ser salvo. Mas às vezes com as suas atitudes, ele está servindo Jesus de longe. Exemplo na vida de Pedro, eu encontrei aqui 8 degraus para que houvesse essa queda na vida de Pedro. Faltar-me tempo aqui de falar sobre esses 8 degraus, mas eu não quero focar aqui, mas eu quero trazer para você, para que você possa meditar, que se você estiver vivendo da maneira que Pedro estava vivendo nesse dia aqui, é preciso você tomar muito cuidado, para que você não venha desfalecer e para que você também não venha perder a sua fé, para que você venha continuar firme nas promessas do Senhor. Olha o que eu acho interessante aqui, ó. Pedro estava cheio de alta confiança. Aonde que eu vejo esse versículo que Pedro estava cheio de alta confiança? Lucas capítulo 22, versículo 23. Ele falou que estava pronto. Tá entendendo? Lucas 22, 33. Depois você lê aí na sua casa. Então ele estava o quê? Com alta confiança. Aí ele achava que estava pronto e não estava. O segundo degrau da queda de Pedro é que ele dormiu quando devia estar vigiando. Nós temos que acordar, se vir a Cristo de verdade. Nós temos que acordar a nossa vida e começar a caminhar, a servir a Cristo de verdade, porque Pedro dormia quando ele devia estar vigiando.
Exemplo, quando Jesus fala, Pedro, nem uma hora tu pudeste vigiar, orai, para que não entres em tentação. Então Pedro estava dormindo quando ele deveria estar vigiando. Pedro, ele agiu de modo carnal. Exemplo, quando Pedro corta a orelha de Malco, do soldado Malco. Ele agiu de modo carnal. Então, era um dos momentos que Pedro com alta confiança que tinha, deveria agir de modo espiritual, age de modo carnal. Então aí houve uma ruína na vida de Pedro. Algo que trouxe alguns dos degraus na vida de Pedro, que trouxe ali a sua queda. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos agir de modo carnal. Nós temos que agir de modo espiritual. Temos que ter domínio próprio. Isso também é uma das qualidades do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? O quarto degrau, Pedro seguia Jesus de longe, que foi o versículo que eu li, versículo 54. Pedro seguia Jesus de longe. Foi isso que fez Pedro negar a Cristo. Então, meus amados, seguir Jesus de longe é um perigo. O que eu quero dizer para você? Se aproxima do Senhor. Se achegue mais a Deus. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O que faz distância do homem é o pecado. Você sabe por que você está distante de Jesus? Porque você pecou, não confessou seu pecado e não quer se vir ao Senhor. Então você está seguindo Jesus de longe. Isso é um perigo, tá? Se aproxima do Senhor. O versículo de números o quinto, Pedro se assentou com os ímpios. Por isso que ele nega a Cristo, porque ele se assenta com os ímpios ali diante daquela fogueira. Ele se assentou com os ímpios e é onde ele nega Jesus diante de uma vendedora de púrpura, diante de uma serva. Ele nega a Cristo. Por quê? Porque sentou-se com os ímpios. É um perigo você, como servo de Deus, sentar no meio dos ímpios. Salmo 1. Não se assenta na roda dos escarnecedores. O sétimo diz assim, olha, Pedro ele se escondeu atrás da mentira. Por quê? Porque ele conhecia Jesus, ele chega diante de uma vendedora de púrpura e nega a Cristo. Ele conhecia Jesus, ele negou a Cristo pregando, falando o quê? Uma mentira. Então Pedro se esconde atrás de uma mentira. Ele poderia ter falado a verdade, mas ele preferiu negar a Cristo, contando uma mentira para uma serva. O sétimo, ele praguejou e jurou. Pedro tinha tanta alta confiança que quando o primo de Malco chegou para ele e falou, olha, eu te vi lá no horto, eu estava lá e você cortou a orelha do meu primo. Né? Eu imagino esse particular. Aí Pedro ele jurou, ele praguejou que não conhecia a Cristo. Quando ele nega a Cristo, que é o oitavo degrau da queda de Pedro, é quando ele negou o Senhor. Quando ele negou o Senhor, a Bíblia diz que quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. E aí quando Pedro lembra da palavra de Jesus, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Jesus já havia dizido que ele negaria 3 vezes. Só que a alta confiança dele era tanta que ele não acreditou na palavra que Jesus estava lhe dizendo. Tem muitas pessoas que têm uma alta confiança, que acha que está fazendo a obra de Deus e não está. Acha que está fazendo a vontade do Senhor e não está. Irmão, a alta confiança é um perigo muito grande. E toda pessoa que tem uma alta confiança, ele segue Jesus de longe. Pedro seguia Jesus de longe. Então tome muito cuidado. Se aproxima do Senhor. Se achegue mais. Se aproxima mais de Deus. Faz a obra do Senhor. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Só que você está distante demais. Se aproxima mais de Jesus. Amém? Se achegue mais. Não conheça Deus só de ouvir falar, mas tenha uma experiência mais com Deus. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando, em nome de Jesus. Você que vai estar assistindo esta mensagem, compartilhe com seus colegas. Talvez você conheça alguém que está seguindo Jesus de longe. Envie para ele esta mensagem, para que ele possa se aproximar mais de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.